Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, professora Karine. A nossa atividade de língua portuguesa de hoje é a correção das atividades da página 146 de interpretação de texto do nosso livro de língua portuguesa. A nossa atividade é referente ao texto sobre a lama tóxica. Vamos à correção da atividade de língua portuguesa, atividade de interpretação de texto da página 146. A atividade número 1 da página 146 pedia para vocês copiarem no caderno esse quadro e preencher com as principais informações da notícia. Esse tipo de atividade ele é bem interessante, por quê? Porque vocês aprendem a tirar a ideia principal do texto. Então, na número 1, dizia assim, o quadro estava dividido entre os elementos da notícia e os dados da notícia. Como elementos da notícia, número 1 fazia a seguinte pergunta: o que aconteceu? A resposta disso, os dados da notícia, diz que, número 1, lama tóxica atingiu ponto de desova de tartarugas gigantes. Número 2, pergunta: quem e o que estão envolvidos nesse fato? Resposta: os ambientalistas, a lama tóxica e as tartarugas gigantes. Número 3, quando isso aconteceu? Resposta: aparentemente no dia da publicação da notícia, 26 de 11 de 2015, 26 de novembro de 2015. Número 4. Onde o fato aconteceu? O fato aconteceu, resposta, na reserva de comboios, no Espírito Santo, local de desova das tartarugas gigantes. Número 5. Por que isso aconteceu? Porque não conseguiram conter os rejeitos tóxicos de um desastre ambiental acontecido em Minas Gerais. Essas são as respostas da número 1 que vocês deveriam ter feito no caderno de vocês, tá bom? Confiram aí. Aí vocês têm um quadro no livro. Que explica, dá informações a respeito de notícia. E diz assim: a notícia é um texto curto e objetivo que apresenta logo no início alguns elementos essenciais para o seu entendimento. Tais elementos são o fato ocorrido, tá entre parênteses, o que, as pessoas e demais seres envolvidos no fato, que isso corresponde a quem, o local onde o fato ocorreu, que é onde, e a data do fato, quando. A notícia pode apresentar também, ainda no início, as razões do fato, o porquê, e o modo como ocorreu, como. Essa parte da notícia, que costuma apresentar os elementos essenciais para o seu entendimento, é chamado de lead. Olha só que interessante, depois nós vamos ver isso em PPT, porque provavelmente a gente vai precisar criar uma notícia, né? Escrever a respeito. Então veja só, as perguntas principais que você precisa ter na hora de escrever uma notícia são o que, quem, quando, onde e por quê. Prestem bem atenção nessas dicas aí, hein? Vamos lá. Pergunta número 2. Em qual parágrafo da notícia está o lead? Então, a resposta é: o lead está no primeiro parágrafo. Sempre o primeiro parágrafo, onde está concentrado as informações da notícia, nós vamos chamar de lead. Número 3. Se você tivesse lido apenas o título ou apenas o lead, já entenderia o essencial sobre o fato noticiado? Explique. Resposta: sim. Por quê? Tanto o título como o lead já trazem algumas das principais informações para um entendimento
mínimo sobre o fato, né? Vocês prestem atenção aí, pode observar no texto que o título já está explicativo. O subtítulo, que a gente chama de olho, ele já traz as informações essenciais. Aí, quando chega no primeiro parágrafo, tem como se fosse um resumo da notícia em si, tá bom? Vamos a número 4. A notícia que você leu tem um olho, que é o subtítulo mais explicativo posterior à manchete. É possível dizer que esse olho explica melhor as informações que estão sintetizadas na manchete? De que forma isso acontece? Então, tinha que conversar com os colegas, com o professor, mas nesse caso vocês devem ter feito sozinhos, né? Então, vamos lá. O olho da notícia complementa a manchete, explicitando significa deixando claro alguns dos principais pontos que foram sintetizados. Sintetizados é como que resumidos nela. Exemplo: no olho explica que a lama tóxica refere-se aos rejeitos de minério de ferro vindos de Mariana. Então, lá nesse subtítulo, você já tem esse tipo de informação, tá bom? Vamos agora à página 147. A página 147 tem a pergunta número 5, que diz assim: de acordo com a notícia, como funciona o processo de escolha do local para a desova das tartarugas gigantes? Escreva a resposta no seu caderno. Claro que vocês teriam que ler o texto, talvez buscar mais que uma vez a leitura para poder compreender, né? Mas, na notícia, né, pode-se ler que as tartarugas botam os seus ovos na praia em que nasceram, em intervalos de 2 a 4 anos. Segundo o biólogo, elas possuem cristais de magnetismo no cérebro que as fazem registrar o local em que nasceram e conseguir se localizar geograficamente. É essa a resposta, tá bom? Vamos a número 6. A pergunta número 6 diz assim: o que é a reserva Comboios? Com que intenção essa região do Espírito Santo foi preservada? Bom, a reserva de Comboios é uma das primeiras reservas do país, reservas ambientais, né? Criada em 1982. Protege 37 quilômetros. Olha que nós aprendemos ontem sobre unidade de medidas, de comprimento. 37 quilômetros, tá? Protege 37 quilômetros de praias semidesertas, ou seja, quase não tem movimento, quase não é habitada, de praias desertas, semidesertas, e foi estabelecida com o objetivo de preservar a fauna, a flora e a desova de tartarugas marinhas, tá bom? É um local apropriado. Porque como a tartaruguinha coloca os ovos na areia, se for um lugar movimentado, não daria certo, né? Vamos lá. Número 7. Vamos aqui, ajeitar aqui para vocês visualizarem bem. Número 7. Qual foi a tentativa de impedir que a lama chegasse ao litoral do Espírito Santo? Ela obteve sucesso? Infelizmente não. Foram colocados 9 quilômetros de boias para barrar a entrada da lama, mas a ação fracassou e a medida não impediu a lama de avançar até o litoral do Espírito Santo. Essa é a resposta. Número 8. A palavra... Releia o primeiro parágrafo do texto e aponte o trecho em que é possível identificar uma opinião sobre o que aconteceu e explique qual pode ser a opinião. Lá no primeiro parágrafo, diz assim: os ambientalistas tentaram, mas infelizmente não conseguiram barrar a lama. Então, a palavra infelizmente, né? Então, a palavra infelizmente, está aqui em destaque, aponta um julgamento a respeito do fato noticiado.
Por meio dessa palavra é explicitada, fica claro, né? A ideia de que a notícia não é positiva, quer dizer, eles tentaram, mas não deu certo. E que se preferia que a lama tivesse sido impedida, porque se ela não tivesse chegado lá, ela não teria contaminado essa reserva das tartarugas, não é isso? Vamos aqui na questão número 9. Questão número 9 diz assim: que recurso de pontuação foi usado para reproduzir e isolar a fala do biólogo na notícia? Vocês podem ver isso no trecho do texto que está na página 145. Aí tá assim, ó. Primeiro fala, né? As tartarugas fêmeas sempre botam os seus ovos na praia em que nasceram em intervalos de 2 a 4 anos, entre aspas. O mecanismo que permite que isso aconteça é chamado de orientação magnética. As tartarugas marinhas possuem cristais de magnetismo no cérebro que fazem com que elas registrem o local do nascimento e consigam se localizar geograficamente, voltando sempre à mesma região, fecha aspas. Ou seja, deixa eu ver se vocês estão pegando aqui, vamos lá. Resposta da 9. Foram utilizadas as aspas como recurso para reproduzir e isolar a fala do biólogo dentro da notícia. Bom, pessoal, essa é nosso vídeo de hoje de língua portuguesa, tá? É só a correção da atividade de interpretação de texto, tá bom? Fiquem com Deus!